Bezerra Hashem, da Flamet Het, etado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Flamet Zayin Amud Bet, na última linha, Baum Minem Rabbi Chia bar Abba. Perguntaram para Rabbi Chia bar Abba. Vamos revisar. Vimos no show passado esse conceito de Garuf e Katum, a Sheia, revisando. Um forno da época era um forno a brasas, e os sábios disseram, não deixe algo da sexta-feira para o Shabbat nesse forno, se o forno não é Garuf e não é Katum, ou seja, o forno tem as brasas normais. Os sábios tiveram um receio, talvez você vai atiçar as brasas desse forno no Shabbat, isso é proibido, é mav'ir, porque você quer mais calor no forno para continuar preparando a sua comida. Então os sábios disseram, não coloque uma comida no forno, não garuf e não katum, da sexta para o Shabbat, é a proibição de Sheia. Se é garuf e katum, se o garuf é que as brasas foram retiradas já, então não tem como atiçar brasas. O katum, as brasas estão cobertas com cinzas, isso enfraquece as brasas, isso lembra a pessoa que não pode atiçar as brasas, é um requer. Aí ele pode deixar da sexta para o Shabbat a comida no forno. Perguntando para Rabbi Chia bar Abba, o que acontece se a pessoa deixou a comida no forno da sexta para o Shabbat de forma proibida? Isso terminou de ser preparado no Shabbat. Será que eu posso comer essa comida? Nesse momento, Rabbi Chia bar Abba não respondeu. No dia seguinte, veio Rabbi Chia bar Abba e ele respondeu. Falou Rabbi Chia bar Abba, se a pessoa cozinha no Shabbat, ele vai lá, ele coloca no fogo comida crua, ele cozinha no Shabbat. Então, se ele fez isso sem saber da proibição, ele fez beshogeg, ele pode comer. Se ele sabia do pecado, ele fez isso, ele não pode comer nesse Shabbat, ele pode comer depois do Shabbat. Ele foi multado. Fala Veloshna. No caso de antes, de deixar a comida sozinha no forno da sexta para o Shabbat, não tem diferença se é shogeg ou mezid. Então, isso que ele disse. Mai Veloshna. O que não faz diferença? Então vamos ver duas opiniões. Rabba Rav Yosef da Metarvaio, leiteira. Veio Rabbi Rav Yosef. Rabbi Chia bar Abba veio falar, se a pessoa deixou a comida de forma proibida no forno da sexta para o Shabbat, terminou o preparo no Shabbat, Loshna, não faz diferença se ele fez isso sabendo da proibição ou sem saber da proibição, ele pode comer. Explica mais. Mevashelu de kavid maaseh. Se ele vai e cozinha, ele fez um ato direto, mas sebeyadaim no Shabbat, aí os sábios disseram, se ele sabia do pecado, ele não pode comer isso nesse Shabbat. Aí ele foi multado, no caso que ele fez um pecado direto, como cozinhar no Shabbat próprio. Mas fala Rabbi Rav Yosef, no caso da Sheia, ele deixou a comida na cesta, isso terminou o preparo sozinho no forno, ele não fez nenhum ato direto no Shabbat de cozinhar, ele deixou da cesta para o Shabbat e cozinhou sozinho, não fez uma sebeyadaim. Aí mesmo se ele sabia da proibição, ele pode comer. Essa é a primeira opinião. Rav Nachman bar Yitzchak fala, Rav Nachman bar Yitzchak que não fez o que disse Rabbi Chia bar Abba. Leissura. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, pelo contrário, no caso de deixar da cesta para o Shabbat, não faz diferença se é shogeg ou mezid, não pode comer. Explica. Mevashelu deloati learumi beshogeg yochal. Fala Rav Nachman bar Yitzchak. Se a pessoa, ele cozinhou no Shabbat, ele tinha um fogo, ele colocou a comida em cima desse fogo, no Shabbat ele cozinhou. E ele diz que ele não sabia da proibição. Ele é confiado. Não suspeitamos que ele fez isso sabendo do pecado, que ele vai transgredir o Shabbat dessa forma direta, e vai trapacear e mentir e falar que não, foi que ele não sabia do pecado. Não suspeitamos disso. Não suspeitamos que um judeu normal vai pecar de forma direta no Shabbat. Então, se ele fala que ele não sabia da proibição, ele é confiado. Porque a alternativa, que ele fez isso sabendo da proibição e mentiu, é improvável. Então ele é confiado por isso, se ele diz que ele fez isso sem saber da proibição e cozinhou, beshogeg pode comer.
Mas no caso da Sheia, de deixar da sexta para o Shabat, é uma proibição rabínica. Aí suspeitamos que a pessoa vai deixar de propósito, sabendo da proibição, e vai deixar da sexta para o Shabat. E vai dizer que ele não sabia. Aí suspeitamos dele, fala Rav Baritzak. Então por isso, mesmo se ele falou que ele não sabia da proibição de deixar da sexta para o Shabat, fazer a Sheia, ele não pode comer. Para evitar que a pessoa faça isso bemezid e minta que na verdade era shogeg, que ele não sabia do pecado. Então, uma discussão entre Rabbi Rav Yosef de um lado, Rav Nachman Bar Yitzchak do outro lado. Meio teve uma pergunta para todas as opiniões. Shachach dera al gabe kira. Ele esqueceu a comida no forno da sexta para o Shabat. O bishla be Shabat e o preparo terminou no Shabat. Beshogeg yochal, bemezid lo yochal. Fala essa braita, se ele não sabia da proibição, ele pode comer no Shabat. Se ele sabia da proibição, ele não pode comer no Shabat, ele pode comer motzei Shabat. Fala a braita, bamet varim amurim. Quando isso se aplica, bechamin shelo uchmu kol tzurkan, vetavshir shelo bishel kol tzurko. Isso é se ele colocou na sexta-feira e na entrada do Shabat não estava nem suficiente pronto. A água estava fria quando ele colocou, ou a comida estava crua ainda, ele não tinha como comer isso na entrada do Shabat. Aí foi dito que se ele sabia da proibição de deixar da sexta para o Shabat terminar, ele não pode comer. Mas se a água na entrada do Shabat já estava suficiente quente, ou a comida suficiente pronta, como a gente já falou que Machal Ben Drusai, 1/3 pronta já dá para comer nessa situação. Então, se a comida já estava suficiente pronta na entrada do Shabat, ou a água suficiente quente, ben beshogeg ben bemezid yochal divrei bimir. Tanto se ele sabia da proibição de deixar ou não sabia da proibição de deixar, ele deixou num forno não garuf e não katum, com as brasas normais. Se estava suficiente pronto, mesmo que ele sabia da proibição de deixar, ele pode comer. Assim disse Rabi Meir. Rabi Yehuda Omer, fala Rabi Yehuda, Chamin shochmu kol tzorkan, mutarim, mipnei shemitztamek veralo. Fala Rabi Yehuda, ele tem um forno não garuf e não katum, um forno com as brasas normais. Fala Rabi Yehuda, se ele deixou água nesse forno, na entrada para continuar esquentando no Shabat, ele pode beber essa água. Mesmo que ele sabia da proibição, ele pode beber. Por quê? Porque fala Rabi Yehuda, mitztamek veralo. Quanto mais tempo essa água fica no fogo, pior a água fica com gosto ruim. No caso de uma comida suficiente pronta na entrada do Shabat, ele deixou para melhorar ainda mais no Shabat, algo que melhora com o passar do tempo, com o calor. Aí fala, você não pode comer isso no Shabat, porque então uma vez que isso melhora com o calor, pode ser que ele vai atiçar as brasas no Shabat, aí fala, ele não pode comer isso. No caso de que é algo que melhora, quanto mais você esquenta, que é com cruvo, polimo, basar taruf, como repolho, como favas, ou como carne, assur. Se você deixou da sexta para o Shabat, isso melhorou no Shabat, fala, você não pode comer. Mas se você deixar algo que piora com o calor, como água, que o gosto fica pior quanto mais você esquenta, você pode beber essa água no Shabat. Ninguém vai atiçar as brasas para ficar mais quente ainda, para piorar ainda mais a água. Vamos voltar a isso na sequência. O que se vê, que Tanemia, pelo menos a gente vê, a Breda fala, eu tenho um cozido não suficiente pronto na entrada do Shabat, e a Breta disse, eu deixei isso continuar a se preparar no Shabat. Se eu fiz isso beshogeg, sem saber da proibição, eu posso comer. Sabendo da proibição, mas eu não posso comer. Isso não é nem como Rabbi Rav Yosef, nem como Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak lo kasha, é possível responder a opinião de Rav Nachman Bar Yitzchak. Kan kodem gzera, kan leachar gzera. A gente já vê na sequência que teve um decreto em certo momento. Então, fala Rav Nachman Bar Yitzchak, essa braita vai antes do decreto. Se trata antes do decreto, que se ele não sabia da proibição, ele pode comer. Se ele sabia da proibição, ele não pode comer. Mezid, ele foi multado e não pode comer.
Fala na Kmaritza, quando eu disse que também Beshogeg não pode comer, é depois do decreto. Aí dá para responder. Revisando, a pessoa colocou na sexta-feira num forno não garufo e não catum, ou seja, um forno com as brasas normais, quentes, abertas. E ele colocou uma comida não suficiente pronta, e na entrada do Shabbat não estava suficiente pronta. Isso terminou o preparo no Shabbat. Antes do decreto, fala na Kamaritza, se ele fez isso Beshogeg, ele pode comer, Bemezid ele não pode comer, se ele sabia do pecado. Mas teve um decreto, uma gzerá, depois disso, fala na Kamaritza, também Beshogeg ele não pode comer. E lá Rabba e Rav Yosef da leiteira, mas Rabba e Rav Yosef falaram que também Beshogeg pode comer, e também Bemezid pode comer. E Kodem Gzerá, Kasha Mezid. E Lachar Gzerá, Kasha na Beshogeg. Então pergunta, em que momento Rabba e Rav Yosef se tratam? Se eles se tratam antes do decreto, e eles falaram que também Bemezid pode comer, a Breta fala que não, Bemezid não pode comer. Se eles se tratam depois do decreto, então, como é que você vai explicar a lei do Shogeg? Também Shogeg é proibido depois do decreto. Eles falaram que é permitido. Então, Kasha, ficamos na dúvida como é que Rabbi e Rav Yosef vão explicar essa braita. Mas Zerata, qual que é esse decreto? Depois do decreto, também Beshogeg é proibido comer. Qual que foi esse decreto? Amar Rav Yudá, Bar Shmuel, Amar Rabi Marav Kana Marav. Falam os sábios em nome de Rav. Betrilá, aí Omri. Originalmente os sábios diziam: Hamevashem Shabbat Beshogeg Yochal, Bemezid Lo Yochal. Originalmente a lei era: a pessoa cozinhou no Shabbat. Não que ele deixou da cesta para o Shabbat no forno. Ele pegou a panela e colocou no fogo no Shabbat. Se ele não sabia do pecado, Beshogeg, pode comer. Sabendo do pecado, não pode comer. Viu Adin Leshocheach. E a lei original de Sheia, deixar da cesta para o Shabbat, também era essa. Beshogeg pode comer, Bemezid não pode comer. Mishirabu Meshaim, Bemezid, Veomrim Shechim Anu, Chazru Bekantzor Shocheach. Mas o que aconteceu depois? Muitas pessoas deixavam de propósito da cesta para o Shabbat a comida no forno, Bemezid, e quando perguntavam para eles, eles falavam: a gente esqueceu da lei, foi Beshogeg, e vamos comer. Os sábios disseram então que também Beshogeg não pode comer, para evitar essa situação de trapaça. Então, depois do decreto, também Beshogeg não pode comer, conforme o que disse Rav. Pergunta a Gemara: Kasha de Rabi Meir, Kasha de Rabi Yudá. Temos duas contradições. Uma contradição da opinião de Rabi Meir, uma contradição da opinião de Rabi Yudá. Acabamos de ver a braita aqui, que trouxe Rabi Meir e Rabi Yudá, e vimos uma braita no show passado que também trouxe Rabi Meir e Rabi Yudá. Tem contradições. Rabi Meir falou aqui que se eu tenho um cozido suficiente pronto, eu posso colocar na cesta, no forno, para terminar de preparar no Shabbat, para melhorar no Shabbat, mesmo um cozido. E a breta de que a gente viu no show passado, o Rabi Meir fala que não, somente água quente, não um cozido, mesmo conforme Betilel, que facilita mais, conforme Rabi Meir só facilitou com relação à água quente, como a gente viu ontem. Uma contradição, porque aqui ele fala que cozido é permitido se está suficiente pronto na entrada do Shabbat. E a contradição de Rabi Yudá é que aqui Rabi Yudá fala que se o cozido melhora, mitzamek ve'afelo, melhora com o calor, você não pode deixar nesse forno da sexta para o Shabbat. E no show passado, Rabi Yudá disse que pode. E se é suficiente pronto já na entrada do Shabbat, eu posso comer, com dificuldade, mas dá para comer. Disse Rabi Yudá, na breta que a gente viu no show passado, que pode deixar no forno. E aqui Rabi Yudá fala que não, que é mitzamek ve'afelo, algo que melhora com o calor, eu não posso deixar nesse forno. Então, como é que se explica isso? De Rabi Meir Lokasha responde a contradição de Rabi Meir. Halechatchila hadievet. É o seguinte: a priori, ou seja, lechatchila, fala Rabi Meir, você pode deixar água suficiente quente da cesta para o Shabbat, não comida. Isso, a lei lechatchila, a lei a priori. Primeira opção. Bedievet, se a pessoa deixou também comida, aí foi Meir, nessa breta que a gente acabou de ver, que ele pode comer, se estava suficiente e pronto na entrada do Shabbat. Mas a priori não pode deixar comida nem nesse caso. Então a breta do show passado se trata da lei lechatchila, e a breta aqui se trata da lei bedievet post-factum, se já aconteceu que ele deixou a comida, ele pode comer. De Rabi Yudá, na Melokasha,
E a contradição da opinião de Rabi Yehuda se responde da seguinte forma: Kambe grufa uktuma, kambe shena grufa uktuma. Que quando Rabi Yehuda disse na breta do shur passado que pode deixar comida suficiente pronta num forno da sexta para o Shabbat, é num forno garuf vekatum, um forno que ou que tiraram as brasas ou que tamparam as brasas com cinzas, não suspeitamos que ele vai atiçar as brasas, aí pode deixar. Essa breta que falou que mitzamek ve'afel é proibido, se trata de um forno não garuf e não katum. Um forno com brasas normais, para ajudar, uma vez que o cozido melhora com o calor, pode ser que ele vai atiçar as brasas. E Balu perguntaram aos sábios: Avar deixar amai. A pessoa sabia que é proibido deixar da sexta para o Shabbat essa comida no forno. Ele deixou o bemezid. Como é que fica ali? Ele pode comer ou não? Bikansura bananolon. Os sábios multaram ele, proibiram ele de comer ou não multaram? Tashma uma prova. Damar Shmuel bar Natan, Damar Bichanina. Fala os sábios que Shalach Rabi Yossi letzipori, Matzah Chamin, Shenishtou al Bekira, Velo Asar Laem. Rabi Yossi foi para a cidade de Tzipori e viu lá pessoas que deixaram água no forno da cesta para o Shabbat. Ele não proibiu. Betzim et Tzumakot, Shenishtou al Bekira, Ve'asar Laem. E Rabi Yossi também viu lá ovos assados que eles deixaram no forno da cesta para o Shabbat. Ele proibiu isso. Mas lá, Leoto Shabbat, aparentemente o que Rabi Yossi proibiu é que ele disse é proibido comer esses ovos no Shabbat. Então isso responde à questão que se a pessoa deixou os ovos da cesta para o Shabbat, sabendo da proibição, não pode comer. Mas não tem prova que isso que aconteceu. No Shabbat Abba, pode ser que Rabi Yossi proibiu é que eles, no próximo Shabbat eles não podem fazer a mesma coisa, que eles não podem deixar os ovos assados da cesta para o Shabbat no forno. Não tem prova que ele proibiu eles de comerem esses ovos nesse Shabbat. Então, isso fica em aberto. Analisa aqui, Michal de Betzim Tzumakot, Mitztamkot Ve'afelaem. Então, o que se vê é que ovos assados melhoram quanto mais você deixa no calor, assim que parece do que a gente acabou de falar. Mas, realmente, Damar Rav Chama bar Chanina, como falou Rav Chama bar Chanina, Pam achad nitarach tani ve'Rebi lemakom echad. Falou Rav Chama bar Chanina, uma vez eu e Rebi nos hospedamos num local durante a semana, Veviu levando Betzim e Tzumakot, que os Radin ve'achalnu mehem arbe. Trouxeram para a gente comer ovos assados que ficaram muito tempo no calor. Esses ovos ficaram tão suaves como um fruto chamado Osradin, um fruto suave. E a gente comeu um montão desses ovos. Então se vê que esses ovos assados melhoram quanto mais você esquenta. Então, como foi dito que Mitztameg ve'afelo. Betilel omrim av machzirim. Disse Betilel, você pode tirar a panela do forno no Shabbat e devolver a panela no forno no Shabbat se é garuf vekatum, ou tiraram as brasas já, ou cobriram as brasas com cinzas. Amar Rav Sheshet ledevrei omer machzirim. Então Rav Sheshet, viramos a página. Conforme essa opinião que diz que eu posso devolver a panela no forno no Shabbat, afilo be Shabbat. Isso é mesmo durante o dia do Shabbat, não só à noite. Ou seja, se eu tirei a panela do forno à noite, então, quando eu devolvo, você entende que essa foi minha intenção já do princípio, tirar para devolver depois, para ter comida para o dia seguinte. Shabbat de dia. Então é mais fácil de dizer que eu posso devolver. Você vê que a minha intenção quando eu tirei era também de tirar temporariamente e devolver. Mas fala no Sheshet, mesmo no dia do Shabbat, eu posso tirar a panela do forno e devolver, mesmo que já comeram o almoço. Mesmo que nesse caso, não é tão óbvio assim que quando eu tirei eu queria devolver, porque pode ser que não precisam mais de comida. Mesmo assim eu posso devolver. Também Rav Oshaya disse isso. Rav Oshaya, como disse Rav Oshaya, uma certa ocasião, eu, Rav Oshaya e os outros sábios estávamos servindo, ajudando Rabbi Chia Rabba. והעלינו לו קומקום של חמין מדיוטה התחתונה לדיוטה העליונה, ומזגנו לו את הכוס, והחזרנו למקומו, ולא אמר לנו דבר. Era Shabbat, a gente estava ajudando Rabbi Chia Rabba, a gente tirou o utensílio com a água quente do forno no Shabbat, a gente foi servir Rabbi Chia Rabba,
e a gente devolveu no forno, e Rabi Chiaraba não falou nada. Fala você que é permitido, você, mesmo que era de dia do Shabat, você pode tirar a panela do forno e devolver. Amar Atzrika, Amar Abiaba, Amar Abitedai. Fala um sábio em nome de Abitedai. Lo shanoela, sheudan beyado. Avalinechan gabe karka asur. Falou Abitedai. Se eu tirei a panela do forno e a panela está na minha mão ainda, eu posso devolver. Então, devolvendo não algo novo. Estou devolvendo a situação inicial e eu posso devolver. Mas se eu coloquei a panela no chão, fala Abitedai, então se eu vou devolver, na verdade eu não estou devolvendo mais. O que aconteceu antes já foi interrompido quando eu deixei a panela no chão. Se eu vou devolver, é como se eu estou colocando pela primeira vez a panela no forno no Shabat e é proibido. Fala Abitedai, se eu estou devolvendo, significa que o que aconteceu antes ainda continua, estava no forno, temporariamente eu tirei e eu vou devolver, estou devolvendo a situação inicial é permitido. Mas se teve uma interrupção, deixei a panela no chão, o que aconteceu antes já terminou. E se eu vou colocar a panela no forno, fala o sábio, eu estou fazendo algo novo. Colocando a panela como uma panela que não estava no forno no Shabat, eu estou colocando ela pela primeira vez no Shabat. Isso é proibido. Fala Rabi, essa é a opinião de Rabi Tedai. A lei não é assim, é uma opinião individual, é Yahid. A maioria dos sábios não sustenta assim. Ela achi amar Rabi Chia, amar Rabi Yochanan. Tu fala Rabi Ami, assim disse Rabi Chia em nome de Rabi Yochanan. Rabi Chia Baraba. Afilo inichal gabe karka mutar. Mesmo se eu peguei a panela e coloquei no chão, eu posso devolver a panela no forno, conforme Rabi Yochanan. Ainda eu estou devolvendo, é uma continuação do que foi antes, mesmo que eu deixei a panela no chão. Prigeba, Ravdimi, Verashmuel Bariuda. Tem uma discussão dos sábios. Vitarvai Mishmei de Rabi Elazar. Os sábios estão discutindo qual que é a opinião final de Rabi Elazar. Ravdimi e Rashmuel Bar Yehuda. Hadamar, Odam Beado Mutar, Al-Gabe Karka Asur. Uma opinião diz, como Rabi Tedai, se eu tirei a panela do forno e está nas minhas mãos, eu posso devolver. Então é uma sequência do que aconteceu antes, então é permitido. Mas se eu coloquei a panela no chão, já foi interrompido e é proibido colocar no forno. Outra opinião diz que não, mesmo que eu coloquei a panela no chão, como Rabi Yochanan disse, eu posso devolver. Amar Chizke Mishmei de Abai, fala Chizke em nome de Abai. Hade amart odam beado mutar, lo amran ela shedato leachzir. Fala Abai, isso que foi dito que eu tirei a panela do forno, está nas minhas mãos, eu posso devolver, é só se quando eu tirei, a minha intenção era de tirar temporariamente para depois devolver. Aí é permitido devolver. Mas se eu tirei a panela do forno e eu tive a intenção de tirar e não devolver, como tirar de forma permanente, quando eu tirei foi algo definitivo, depois eu mudei de ideia, eu não posso devolver, porque é algo novo já. O que aconteceu antes já foi interrompido. Essa é uma versão do que disse Abai. Michal dar gabe karka, avapish dato leachzir asur. Então, se Abai faz essa diferença, mesmo no caso que a panela está nas minhas mãos, somente se eu tive a intenção de devolver, eu posso devolver. Você vê que no caso de deixar no chão a panela, é mais grave, eu não posso devolver nunca, conforme essa versão. Se num caso mais leve, que a panela está na minha mão, Abai falou, depende, se eu tiver a intenção de devolver, eu posso devolver. Se eu não tiver a intenção de devolver, eu não posso devolver. Você vê que num caso mais grave, que eu deixei a panela no chão, em qualquer caso eu não posso devolver. E Kademi tem uma outra versão disso. Amar Chizke Mishmei de Abai, que disse Chizke em nome de Abai. Hade Amar Gabe Karka Asur. Agora, conforme a segunda versão, o que Abai se refere que eu deixei a panela no chão. Isso que foi dito conforme alguma das opiniões que eu não posso devolver, Lo Amran ela Shen dato leachzir. Isso que uma das opiniões disse que se eu deixei a panela no chão, eu não posso devolver, é só se quando eu tirei a panela do forno e deixei no chão, eu não tinha intenção de devolver depois. Aí eu não posso devolver. Aí teve uma interrupção. Mas se eu tive a intenção de devolver, mesmo que eu coloquei a panela no chão, o que aconteceu antes ainda continua, não teve nenhuma interrupção grave, e eu posso devolver. Então, Michal Shebeudan Beadon, então, se Abai fez essa diferenciação no caso mais grave, que a panela está no chão, aí depende se ele teve a intenção ou não teve a intenção de devolver.
Num caso mais leve, que a panela está nas minhas mãos, não faz diferença. Mesmo que eu não tive intenção de devolver, eu posso devolver. Então, várias formas de analisar esse assunto. Perguntou a Birmia, Tlami maquer mal, e Nihana gabimita mal. Perguntou a Birmia, o que acontece se eu peguei a panela? A panela não está nas minhas mãos. Eu pendurei a panela num bastão, num gancho, ou coloquei em cima da cama. Nem no chão, nem está nas minhas mãos. Uma situação intermediária, como é que fica a lei? Pode devolver ou não? Bairavashi, pinami mecham mal. Pergunta a Ravashi, outra questão. Eu tirei a panela do forno, no Shabbat, e eu despejei o conteúdo numa outra panela. A primeira panela está nas minhas mãos ainda. Mas agora o conteúdo está numa segunda panela. Será que eu posso pegar essa segunda panela e colocar no forno? Teiku, a Gemara deixa isso em aberto. Fala a nova Mishnah. Tanur sheisiku bekashu begvava. O que a gente viu desde o começo do capítulo se trata da Kira. Kira é um forno fraco. Tanur, que é o assunto da nossa Mishnah agora, é um forno forte. E tem Kupá, que é um forno médio. A lei do forno forte é mais grave, mais severa. Fala a Mishnah, Tanur sheisiku bekashu begvava lo iten ben mitocho ben me'al gabav. Fala a Mishnah, se tem um forno forte, Tanur, mesmo que o forno está aceso com capim, que não tem brasas, eu não posso pegar essa panela e colocar no forno, devolver no forno, mesmo dentro do forno ou em cima do forno. É um forno que tem tanto calor que parece que estou cozinhando no Shabbat. É proibido. Kupar, no caso de um forno médio, no caso de um forno que tem calor médio, depende. Se eu acendi esse forno com capim, então tem a mesma lei como o forno fraco, que é a Kirá, que a gente viu desde o começo do capítulo. Se o forno foi aceso com brasas, é um forno médio, tem a mesma lei do que o Tanur, o forno forte, que a gente acabou de ver, que é sempre proibido devolver a panela no forno forte. Fala a Gemara sobre isso. Tanur sheisiku. A Mishnah começa dizendo, tem um forno forte, foi aceso com capim, não posso devolver a panela nesse forno no Shabbat, nem dentro nem em cima. Então, Savar Yosef Lemeimar, Tochot Mamash, Al-Gabav Mamash. Fala Yosef, o que se vê da Mishnah? O que é proibido no caso do forno forte? Literalmente, colocar dentro do forno ou em cima do forno no Shabbat. Ou devolver, também é proibido. Mas parece que num caso mais leve, Aval Ismoch, Shapirdami, fala Yosef, se vê da Mishnah, que apoiar a panela na parede do forno, do lado de fora, que é algo mais leve, a Mishnah não proibiu, então é permitido. A Mishnah proibiu os casos mais graves. Colocar dentro do forno, em cima do forno, devolvendo a panela no Shabbat. Parece que num caso mais leve do que esses dois, colocar fora, apoiado na parede, para que se esquente da parte de fora do forno, parece que é permitido mesmo que é um tanur, um forno forte. Ele teve a Abaia, pergunta a Abaia que não. Kupach sheisiku bekashu begvava, hareu ke kirai. Begefedu beetzim, hareu ke tanur. Ve'asur. Fala Abaia, o que disse a Mishnah? Se eu tenho um forno médio, se esse forno médio for aceso com capim, é como um forno fraco, kirá. Se for aceso com brasas, é como um forno forte, tanur. E eu não posso colocar no forno, nesse forno médio. Então, haki kirá shari. Então, o que se vê? Tem algo que a Mishnah se trata. Se o forno médio é como o forno fraco, que foi aceso com capim, então algo é permitido. Então, pergunta como era mais esquina. Sobre o que se trata? A Mishnah disse, eu comparo o forno médio, que foi aceso com capim, com o forno fraco. Sobre o que se trata? E a Mishnah veio permitir alguma coisa. É como um forno fraco que é permitido. Então o que se trata? Se se trata de um forno que não é garuv vekatum, eu quero colocar a panela em cima do forno no Shabbat, devolvendo, ela kirá que na garufá vektumar gabav mishare. Não funciona essa explicação. Você não pode falar é como uma kirá, como um forno fraco, porque um forno fraco não garuf e não katum, com as brasas normais, eu não posso devolver a panela em cima desse forno no Shabbat. Então no forno médio também não. Ele lá, lismoch, então fala, deve ser que a Mishnah veio dizer sobre lismoch. Aqui se trata de apoiar a panela fora do forno médio, e disse, se o forno médio for aceso com capim, é como um forno fraco, eu posso apoiar a panela fora.
Vektaner o ketanur ve'asur. Então, o que se vê? Que se esse forno médio foi aceso com brasas, a Mishnah disse que é como um forno forte e é proibido. O que é proibido? Se trata de apoiar a panela no forno, veio dizer que num forno forte é proibido apoiar a panela fora do forno. E Rav Yosef quis permitir. Rav Yosef disse, dentro é proibido, devolver em cima é proibido, mas apoiar fora é permitido. Fala Abai que não, conforme esse raciocínio, a Mishnah vai dizer que apoiar fora do forno forte, a panela encostando na parede fora, é proibido. Amar Avada Barava, fala Avada Barava que não tem prova. Acha bekupach garuf vekatum, vetanur grufau ktumaskina. Fala Avada Barava, a Mishnah se trata de um forno médio, garuf vekatum, não tem brasas, ou as brasas foram cobertas com cinzas. E também um forno forte, garuf vekatum. Então, Hareu ketanur, dafalgav de garuf vekatum, algabav asur. Aí falou a Mishnah, se o forno médio foi aceso com brasas, é como um forno forte, que mesmo que é garuf vekatum, não adianta. É um forno tão quente que parece que estou cozinhando no Shabbat, mesmo que é garuf vekatum. Mas se o forno médio foi aceso com capim, é um calor menor, é como um forno fraco, e se é garuf vekatum, eu posso devolver a panela em cima. Então, resumindo o que foi dito. A Mishnah Yová, num caso de um forno forte, um tanur, mesmo que é garuf vekatum, não adianta nada. É um forno tão quente que se eu vou devolver a panela em cima, parece que eu estou cozinhando no Shabbat, proibido. Forno médio, depende se é com capim, é como um forno fraco, garuf vekatum é permitido quando devolver a panela em cima. Se é com brasas, é como um forno forte, é proibido devolver a panela em cima, mesmo que é garuf vekatum. E no caso da Kira, a gente já viu várias vezes. Tem uma breta como Abai. Tanur sheisiku bekashu v'gvava. Abai disse que é proibido apoiar a panela fora do forno forte. Uma breta assim. Tanur sheisiku bekashu v'gvava. Tem um forno forte que foi aceso com capim. É proibido apoiar a panela fora. Muito mais que é proibido devolver a panela em cima. E muito mais que é proibido dentro do forno. E muito mais se o forno forte tem brasas, é claro que é proibido devolver a panela ou mesmo apoiar fora. Como disse Abai. No caso do capim, é proibido. Continua a breta. Se é um forno médio que foi aceso com capim, então a Mishnah já disse que é como um forno fraco. E temos que aqui no tnim al-gabav. Podemos apoiar a panela fora do forno, encostando na parede. E podemos também devolver a panela em cima do forno. É como um forno fraco, não tem problema. Não tem brasas, aqui é com capim, capim não tem brasas. É como um forno fraco, garuf vekatum. Begef do beetzim, se o forno médio foi aceso com brasas, aí é proibido também apoiar fora, que é como um forno forte, um tanur. Então você vê como a Abai, no caso de um forno forte, é sempre proibido apoiar a panela fora também, mesmo garuf vekatum não adianta, mesmo com capim. Amar Ravacha Ravashi falou o sábio perguntando: Haikupach echidame. Como é que se define essa lei do forno médio? Ikikiradame afilo begefet vetzim name. Se o forno médio tem a mesma lei que o forno fraco, então, mesmo que foi aceso com brasas, se é garuf vekatum, as brasas foram tiradas ou cobertas com cinzas, é permitido ver a panela em cima. Iketanur, se o forno médio tem a mesma lei do que o forno forte, então mesmo se o forno médio foi aceso com capim, deveria ser como o forno forte. É proibido em qualquer situação. Amalei responde Ravashi, como a gente já viu, o forno médio tem uma situação intermediária. Ele é mais quente do que a kirá, mais frio do que o tanur. Então tem também uma lei intermediária. Depende se é com capim ou com brasas. Qual que é a estrutura desse forno médio? Qual que é a estrutura do forno fraco? O forno médio é um forno menor. Tem espaço para colocar uma panela em cima. Então o forno se concentra mais. Era um forno menor. Então era mais quente do que a kirá. Kirá, makom shvitat tekderot. O forno fraco era mais largo. O calor se espalhava mais, então era mais fraco.
tem espaço suficiente para colocar 2 panelas. Esse é o forno fraco. Amar Abaye veitem Rabirmia, Afanana Metanina, fala Abaye ou Rabirmia. Também se vê da Mishnah essa diferença entre a Kirá e o Kupach. Fala a Mishnah em Kelim. Kirá shenichleka leurkat teorá leruchbat mea. Então, a gente já sabe que um utensílio é vulnerável a receber impurezas. Se o utensílio se quebra e deixa de ser utensílio, não serve mais, volta a ser material primo. Então, não recebe mais nenhuma impureza e também perde a impureza. Enquanto o utensílio era impuro, se ele se quebra, deixa de ser utensílio, volta a ser matéria-prima, e matéria-prima não tem impureza. Não recebe nenhuma impureza, e então ele se purifica. Então fala a Mishnah, Kirá. Tem o forno mais fraco, é o forno largo. Então, Kirá shenichleka leurká teorá leruchbat mea. Se tem uma Kirá impura e a Kirá se quebrou no comprimento. O comprimento da Kirá se quebrou, então tem 2 metades compridas. Ele se purifica, porque não tem como apoiar uma panela em nenhuma das 2 metades. Tem metade do comprimento só, ele cai, ele não consegue sustentar uma panela. Então deixou de ser um forno, não é mais um utensílio, e ele se purificou. Se a largura se quebrou, agora eu tenho 2 metades das laterais do forno, tem 2 pés ainda. Eu consigo apoiar isso no chão e colocar ainda panelas nas 2 metades, continua sendo um forno. Então continua impuro. Ainda é um utensílio. Então você vê que a Kirá tem esse formato largo, por isso tem essa lei. Kupach ben leurko ben leruchbo taor. No caso da Kupach, que é o forno médio, que é menor, é como um quadrado. É tão largo quanto comprido. Então não faz diferença se quebrou de uma direção ou outra direção. O que sobrou não consegue sustentar a panela, porque ele inteiro tem o tamanho para sustentar uma panela. Se eu tenho só metade, mesmo que ele fica de pé, mas não tem suficiente suporte para uma panela. Então ele se purifica. Tem um Kupach impuro, ele se quebrou no comprimento ou na largura. Então não tem mais como segurar a panela. Não é mais um utensílio, ele se purificou. Então você vê essa diferença de estrutura do Kupach, que cabe uma panela só, ou Kirá, que cabe em 2. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Assuntos de cozinhar algo no Shabbat de formas alternativas, será que é permitido ou não, como indo mais. Amém.